Bem-vindo ao nosso sermão da semana da Quadrangular Madame Machado. Nosso desejo é que esta mensagem edifique a sua vida e fortaleça a sua caminhada. Com você da mesma forma, amém? Deus vai falar com você nessa noite. Deus está sempre falando. Não houve nenhum momento da história em que Deus não estivesse falando. Porém, a Bíblia diz: aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, o Espírito Santo está sempre falando, mas nós que temos que sintonizar o nosso ouvido, colocar o nosso ouvido na sintonia certa para ouvir o que Ele está falando. E eu creio que Ele vai falar com você nessa noite. Você crê? Você está na sintonia? Vamos orar mais uma vez para sintonizar nossos ouvidos? Feche os seus olhos aí onde você está. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos ajude a ouvir a voz dEle. Que não passe de nós a palavra do Senhor nessa noite, sem que a gente venha receber, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Aleluia. Bom Deus e bom Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu um presente tão precioso. E o presente que nós recebemos através da cruz foi o Espírito Santo. O Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Toda a carne. Senhor, e nós te agradecemos por esse tesouro precioso. Porque, Senhor, não importa a nossa idade, não importa se nós temos alguma dificuldade de ouvir, ou até mesmo dificuldade de aprendizado, não importa, Senhor, porque o Teu Espírito Santo que mora dentro de nós, Ele é capaz de ir no mais profundo do nosso ser, da nossa mente, e falar conosco da forma que nós possamos conseguir ouvir. Até a criança menor, desde a pessoa mais idosa, a pessoa mais instruída ou a pessoa que não tem nenhuma instrução, consegue ouvir e entender perfeitamente a Tua voz, por causa do Teu Espírito Santo. E nós te agradecemos, Espírito Santo, e nós te agradecemos por esse presente precioso que é a Tua Palavra, porque a Tua Palavra não é um livro qualquer. A Tua Palavra, ela é viva e ela é eficaz, ela funciona. E aonde ela é pregada, ela gera fé, ela gera salvação, ela gera milagre, ela gera mudança e transformação. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, que ao ouvir a Tua Palavra, que essa palavra venha produzir alimento, vida, salvação, cura, transformação dentro de nós. Fala conosco, Espírito Santo, porque nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 19, no verso 25. E o tema do nosso mês de junho, Deus nos deu um tema no mês de junho. E o tema do nosso mês de junho é aos pés da cruz. O tema do nosso mês de junho. E durante todo o mês de junho, nós vamos estar ouvindo sobre esse tema. Nós vamos estar aprendendo sobre esse tema. E o Espírito Santo vai estar nos levando para esse lugar. Um lugar de quebrantamento, um lugar de transformação, um lugar de milagres. Amém? Um lugar de perdão. E na semana passada nós aprendemos algo maravilhoso. Quantos aqui essa palavra mexeu com você na semana passada? Mexeu muito comigo, irmãos. Essa palavra, ela me quebrou por dentro, sabe? Perdoados aos pés da cruz. Na semana passada nós estávamos juntos ali aos pés da cruz. E foi tão constrangedor que a única pergunta que nós tínhamos diante daquele sacrifício era: Senhor, por quê? Por que o Senhor me perdoa?
E eu estava pensando, irmãos, durante essa semana, eu vejo, quando eu olho para minha esposa, eu vejo muitos motivos, irmão, eu poderia listar um monte aqui, muitos motivos pelo qual eu amo ela, muitos, inúmeros. Poderia escrever um livro. Nossa, tô demais, né, irmão? Mas é verdade. Eu não vejo que ela tenha tantos motivos assim para me amar, mas deve ter alguns. Mas a verdade, irmãos, é que eu não vejo, sinceramente, nenhum motivo para Jesus me amar. Eu vejo muitos motivos para amar a minha esposa. Eu sei que ela me ama por alguns motivos. Pela minha beleza, é uma das principais, aleluias. Brincadeira, irmão, só para você rir um pouco. Mas, irmão, sinceramente, todas as vezes que eu procuro em mim algum motivo para Jesus ter me amado e me perdoado, eu não encontro nenhum. Então eu chego a uma conclusão, que o perdão dele é imerecido e inconquistável. Eu não consigo conquistar, eu não consigo merecer, eu só consigo receber gratuitamente. Fico constrangido com tamanho amor e um perdão tão grande. Mas eu só posso receber de novo, de novo, de novo, de novo o seu perdão aos pés da cruz. E assim como eu recebo o seu perdão, nós aprendemos que da mesma forma a gente tem que liberar o perdão também. O mesmo perdão que recebemos como filhos amados, nós precisamos ser imitadores do nosso Pai e perdoar a todos assim como somos perdoados. E essa foi a palavra da semana passada. Mas hoje, o tema da nossa palavra de hoje é consolados aos pés da cruz. Consolados aos pés da cruz. Quantas pessoas tem aos pés da cruz aí, irmãos? Quantas pessoas? 5 pessoas aos pés da cruz. E hoje nós vamos falar sobre essas pessoas que receberam consolo e encorajamento aos pés da cruz, e nós vamos descobrir que aos pés da cruz nós temos uma fonte abundante e inesgotável de consolo e encorajamento para qualquer situação da sua vida. Eu quero ler com você o Evangelho de João no capítulo 19, no verso 25, que diz assim a palavra do Senhor. João 19, 25. E junto da cruz de Jesus, junto da cruz, repete comigo assim, junto da cruz, não é longe da cruz, amém? Não é longe, a palavra é junto, é aos pés da cruz, tem algo para nós ali. E junto da cruz estava ali a sua mãe, a mãe de Jesus, Maria, e também a irmã de sua mãe, e também Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, parou e disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Amém, irmãos? 5 pessoas aos pés da cruz, 4 mulheres e um homem. Eu não sei se tem algum motivo para estar essa proporção ali. Não sei se a gente pode tirar alguma conclusão a partir disso, né? Que na hora em que as coisas apertaram, na hora da crucificação, eu te pergunto, aonde que estava, Rayane, os 10, né? Que um já estava morto, né? Eram 12, um se matou, ficaram 10, ficaram 11. Confundiu vocês? Eram 12, um se matou, ficaram 11. Dos 11, só tinha um. Cadê os 10? Eu não sei. Mas eu sei que de 10, aliás, de 11, um só estava aos pés da cruz. Mas tinha 4 mulheres. Não sei se geralmente quando a chapa esquenta, se geralmente as mulheres têm uma fé mais corajosa, mais firme. Não sei se as mulheres entendem primeiro
Não sei se as mulheres são aquelas que se aproximam mais da cruz proporcionalmente. Será? Como dizem na internet, né? Será? Não sei, não estou afirmando não. Mas aqui na igreja não. Aqui, graças a Deus, a porcentagem é meio a meio. Amém? Amém, homens? Cadê os discípulos amados aí que estão perto da cruz aí? Deixa eu ver. Amém. Nem todos levantaram a mão, né? Aleluia. Mas pelo menos uns 4. Mas, irmãos, a verdade é que nada na Bíblia está por acaso. Nenhum relato, nenhuma história, nem uma palavra, nem um nome está ali por acaso. E de tudo aquilo que João poderia registrar, o Espírito Santo registrou 7 palavras de Jesus na cruz. E das 7, o Espírito Santo disse: eu preciso, João, que você registre. Aliás, só uma observação: o discípulo que estava perto era João, né, gente? João, né? João, né? Obrigado, Jesus, por esse nome maravilhoso. Né? O Cláudio aí que botou o nome de João no filho também, né? João é João, né, Cláudio? Ah, João, né, irmão? Tem mais algum João aí? Deixa eu ver. Deixa pra lá. Mas, irmãos, o Espírito Santo disse o seguinte: eu quero que você registre que essas 4 mulheres e esse um discípulo estava ali aos pés da cruz. E não é por acaso. Porque, irmãos, nós precisamos aprender. E eu quero que você saiba nessa noite que o sofrimento, as lutas, as tristezas, as angústias, as dificuldades são inerentes da história humana. Você não tem como escolher, irmão, se você vai passar por tristeza, por angústia, por problema, por tribulação. Você não tem como escolher. Mas a Bíblia nos conta a história de algumas pessoas que estavam ali aos pés da cruz. E uma delas era Maria Madalena. Quem conhece a história de Maria Madalena aí? Sabe quem era Maria Madalena? Maria Madalena era uma mulher que tinha um passado, irmãos, daqueles. Maria Madalena, antes de conhecer Jesus, era parecida com você. Coisa muito ruim. Mas aquela mulher, irmãos, não sei, diferente da sua história, acredito eu, mas aquela mulher não tinha nenhum, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5 demônios habitando dentro. Eram 7 demônios. Que vida, hein, irmão? Imagina você ser possuída, ser escrava. Uma mulher escravizada por 7 demônios. E eu vou te dizer, irmãos, um demônio só faz um estrago na vida de uma pessoa. Eu vou compartilhar com você uma coisa: eu odeio ver gente endemoniada. Eu não gosto. Eu não fico feliz nem animado. Tem gente que gosta, né? Tem gente que se amarra e vê gente endemoniado. Eu não, irmão. Tem gente que, enfim, eu fico muito triste de ver uma pessoa endemoniada, porque nenhum ser humano nasceu para ser escravo do diabo, para ser templo de demônios. Todo ser humano nasceu para ser livre, para ser servo apenas de Cristo, para ser templo do Espírito Santo. Então eu amo ver pessoas cheias do Espírito Santo. Eu amo ver pessoas chorando na presença de Deus. Eu amo ver pessoas batizadas com o Espírito Santo. Gente cheia de alegria, cheia de liberdade. Eu amo isso. E Jesus também, irmão. Jesus não gostava de encontrar com demônios. Quando Jesus encontrava um endemoniado, ele logo falava: cala a boca e sai. Jesus não tinha conversa com o demônio, era cala a boca e vai embora. E assim essa mulher, irmãos, nenhum sacerdote deu jeito, nenhum exorcista. Eu creio que muitos exorcistas fizeram muita coisa e foi enfim, ninguém resolveu, Bárbara. Mas um dia, aquela mulher toda endemoniada, cheia de demônios, a vida destruída, amarrada, ela encontra com um homem chamado Jesus de Nazaré. E quando ela encontra com aquele homem, o demônio deve ter se manifestado e falado: eu vou matar ela. E Jesus falou: cala a boca, demônio, e sai dessa mulher, porque eu amo ela, eu escolhi essa mulher, e ela não nasceu para ser escrava tua.
e 7 demônios foram embora dela. Irmãos, pensa numa mulher crente fervorosa. Pensa numa mulher, irmãos, que andava atrás de Jesus, que servia Jesus, uma mulher que era grata. Pensa numa mulher, irmãos, que adorava intensamente a Jesus. Porque, irmão, sempre que você vê um crente que ele sabe o quanto foi liberto, sempre que você vê um crente que sabe de onde foi tirado, você vai ver um crente grato, um crente intenso na adoração, um crente que serve com alegria, com intensidade, que não vê tempo ruim. Era essa mulher. Essa mulher, irmão, num culto, se ela estivesse aqui no culto desse domingo aqui, ela ia te incomodar, irmão. Ela ia te atrapalhar no culto. Que aquela mulher, irmão, ela era demais. A Bíblia diz em Lucas 8 que aonde Jesus estava, ela estava atrás. E sabe o que ela fazia? Ela pegava a fazenda dela, o dinheiro dela, e ela doava tudo, irmãos. Ela falava: não, Jesus, nada é demais para o Senhor, porque eu era escrava do diabo, agora eu sou livre, e agora eu quero andar atrás do Senhor, eu quero servir ao Senhor. Eu vou falar de uma pessoa específica aqui que eu amo a vida desse irmão. Eu não conheci ele nessa época, mas o Marcelo, eu amo o Marcelo. O Marcelo, ele é intenso. O Marcelo, você ouve o glória a Deus dele de longe, né, Marcelo? Você ouve ele orando, você ouve ele falando em mistério. E não é só isso não, só dentro da igreja, não, muito mais do que isso. O Marcelo fala de Jesus para todo mundo. O Marcelo convida todo mundo para ir para o GC. Ele está sempre falando, está sempre pregando, sempre evangelizando. Aí você fala: mas por quê? Sabe por quê? Porque só quem conheceu ele sabe de onde que ele foi liberto. É ou não é, Marcelo? O Marcelo sabe aonde que era para ele estar hoje. E hoje ele está aqui servindo ao Senhor no diaconato, cheio do Espírito Santo, grato ao Senhor. Todo mundo que é grato, que é liberto, é intenso. E essa mulher, irmão, só que chega um certo ponto da vida dela, que o mestre dela, o Senhor dela, agora está preso numa cruz, agora está dilacerado, e as pessoas estão zombando, e ele está quase morto, e ela não entende nada. Mas, irmão, nem sempre você precisa entender tudo, mas ela estava no lugar certo. Ela disse: eu não entendo o que está acontecendo, meu coração está quebrado, amargurado, eu estou triste, mas eu não vou sair aos pés da cruz até o último dia, o último suspiro de Jesus. Eu estarei aos pés da cruz. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã, mas hoje eu estarei aos pés da cruz. E além dessa mulher, você vê João, discípulo amado. Irmão, João foi o primeiro a entender profundamente o amor de Deus. Nenhum outro discípulo entendeu, mas João dizia: eu sou o discípulo amado. Eu sou o discípulo amado. E Jesus falava dele: olha, o discípulo amado, eu amo esse rapaz aqui. Sabe por que eu amo ele? Porque enquanto todo mundo está tentando entender e não está entendendo nada, ele também não está entendendo nada. Mas ele sabe que eu amo ele. Porque ele sabe que eu amo ele, ele está aos pés da cruz. Porque quando você entende o amor de Deus, de Jesus por você, você não abandona. E você fica aos pés da cruz. Quem está aí comigo diz amém. E a terceira pessoa, só vou falar desses 3. Porque de repente você vai se identificar com um deles. E a terceira pessoa, eu vou te dizer, era a que mais estava sofrendo ali. Quem é mãe aí? Deixa eu ver, balança a mão aí para eu ver. Quanto que você ama a sua filha, Fernanda? Muita coisa? Muito, bastante, pra caramba, a beça? Você já viu sua filha doente? Como é que você fica? Mal, né? Irmão, esses dias eu tava lá na casa da minha mãe cortando mato lá, igual o capitão do mato lá. Fui me aventurar no meio do mato. Peguei o facão. E aí cortei o dedo, né? Quase arranquei o dedo fora. Aí começou a sangrar muito, muito, muito. E aí minha mãe estava em casa. Irmão, você não imagina o desespero da minha mãe. Por causa de um corte. Um cortezinho no dedo. E eu, né? Eu estava tranquilo e minha mãe desesperada. Porque nenhuma mãe gosta de ver o seu filho sofrer. E ali, irmãos, estava Maria.
E Maria, sim, ela entendia, ali estava o Filho de Deus. Não era mais apenas o filho dela, era o Filho de Deus. Mas, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Imagina aqui comigo. Pensa comigo. Que aquela mulher, ela teve a maior das alegrias que uma mulher poderia ter no mundo. De dar à luz aquele pequeno bebê que era o Salvador do mundo. Ela foi a primeira mulher a beijar a testa daquele bebê, e agora ela olhava aquele que tinha sido seu neném. Agora ela via o Salvador do mundo com uma coroa de espinhos na sua fronte. Ela foi a primeira mulher a pegar naquela mãozinha pequenininha daquele neném, e agora ela olhava a mão do Salvador cravada numa cruz. Ela foi a primeira mulher a ver aquele bebê, e agora ela olha para Jesus, não com uma marquinha aqui, como a gente vê nas pinturas, uma marquinha aqui, outra aqui, um pouquinho de sangue escorrendo aqui, não. A Bíblia diz que não havia nenhuma parte do seu corpo que estava em carne, carne sem ser viva, sabe? Sem nenhuma ferida. Quando você olhava para Jesus, você não via uma parte ferida e outra mais ou menos. Você havia apenas uma ferida aberta do alto a baixo. E ele não estava semi-vestido. Você imagina agora o Filho de Deus, nu, completamente moído, dilacerado. E agora você imagina Maria, mãe de Jesus, olhando aquela cena, olhando aquele que havia sido seu filho, mas agora que era o seu Senhor e Salvador. E você não pense que a dor dela era pequena, porque quando ela estava com Jesus nos braços, ela foi ao templo, e um profeta chamado Simeão disse assim: Maria, hoje você se alegra com esse bebê, mas um dia uma espada vai transpassar a tua alma. Um dia, Maria, a tua dor será tão grande e tão profunda, que será como uma espada rasgando a tua alma. E era essa Maria que estava ali aos pés da cruz, enquanto uma espada rasgava a sua alma. E ela via Jesus enquanto ouvia pessoas zombando dele. E, irmãos, aquela mulher sofria aos pés da cruz. Mas uma coisa, irmãos, que eu não percebi, porque eu já fui em muitos enterros, mas uma coisa que você não ouve é Maria gritando. Você não ouve aquela mulher desesperada, desmaiando no colo de João, e dizendo: eu não aguento esse sofrimento, eu não aguento ver isso, não xinguem ele. Não. Você vê a alma dela sendo dilacerada, mas você vê ela aos pés da cruz. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa: aos pés da cruz é o único lugar que você é capaz de receber o consolo que em nenhum outro lugar do mundo você é capaz de receber. Porque aos pés da cruz, irmãos, a tua alma por dentro, ela pode estar sendo dilacerada, mas há uma fonte que corre, que jorra da cruz para você, uma fonte de consolo, uma fonte de graça que te fortalece. Você não consegue entender, a tua alma chora, a tua alma clama, mas da cruz veio o teu socorro. Salmo de número 34 diz: olharam para ele e foram iluminados, seus rostos jamais serão confundidos. Quem está aos pés da cruz recebe consolo em vez de desespero. Amém, irmãos? Aqueles estavam ali com os olhos fixos em Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção no que eu vou te dizer. Escuta aqui. Maria Madalena foi liberta da escravidão do diabo, mas não foi poupada do sofrimento. João
era um discípulo amado, encostava o peito na cabeça de Jesus, mas não foi poupado do sofrimento. Maria, mulher graciosa, cheia de graça, escolhida pelo Espírito Santo, mulher abençoada, diferente de Maria Madalena, que tinha um passado triste, um passado tenebroso, um passado da qual ela se envergonhava. Maria não, Maria, uma mulher que não tinha um passado tão ruim assim. João, um discípulo amado, mas nenhum dos três foi poupado do sofrimento. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa: você pode estar sentado aqui hoje, e você pode, assim como Maria Madalena, você pode ter um passado da qual você se envergonha, ou você pode nem ter tanto assim. De repente você é um ser abençoado, de repente você tem uma boa família, você tem um bom pai, uma boa mãe, glória a Deus. Ou de repente você está aqui, você sente o amor de Deus por você, você é um discípulo amado. Mas eu vou te dizer, irmãos, não existe vida cristã que não passe pelo sofrimento, porque alguns aqui vão lidar com o sofrimento da perda. Alguns aqui sim vão perder pessoas que amam, infelizmente. Alguns aqui vão perder coisas que você se importa. Ei, irmão, tem pessoas aqui dentro que lidam bem com o passado, com a tristeza, com os traumas. Tem pessoas aqui que não tem problema com o futuro, com o amanhã, mas tem pessoas aqui que vão sofrer e lutar com a depressão. E você não é menos crente por isso não, irmão. E de repente tem alguém do seu lado que pode olhar para você e falar: depressão? Não, eu não tenho problema com isso. Mas de repente alguém do seu lado vai passar a vida cristã lutando contra um sentimento de tristeza, de depressão, contra traumas. Vai ter pessoas aqui que vão lutar contra a ansiedade. Tem pessoas aqui que vão lutar até com a sua própria identidade. Tem pessoas aqui que vão lutar com traumas, com família. Essa semana eu sentei com uma irmã e ela chorando me disse: poxa, João, eu pedi perdão a Deus, mas eu me questionei. Eu só queria ter um bom relacionamento com o meu pai. Será que é pedir muito? Será que é pedir muito? Porque eu vi a história do Rafael aqui, e o Rafael perdoou a mãe, e a mãe perdoou ele, e agora eles se abraçam e vivem uma vida linda. Mas não é assim comigo. E é verdade, irmãos. Alguns vão vir aqui testemunhar e dizer: olha, Deus fez isso e restaurou meu relacionamento com o meu pai. Outros vão lutar a vida inteira com o relacionamento destruído com o seu pai. É assim. Alguns vão passar por problemas diferentes dos outros, mas ninguém está livre do sofrimento. Ninguém está livre da perseguição. Por mais amado que você seja, irmão, o sofrimento virá. Você não tem como escolher. Diga para esse irmão que está do seu lado: meu irmão, mais notícias, você vai passar por sofrimento. Não tem escolha. Não tem, irmão. Mas uma escolha você tem. Maria não escolheu ver o filho dela daquele jeito. Maria Madalena não escolheu ver o mestre dela daquele jeito. João jamais queria ver o mestre amado dele. Eles não queriam passar por aquilo. Eles não tinham escolha. Mas uma escolha eles tinham, Serginho: a escolha de onde passar o meu sofrimento. Eu não escolho quando ou se eu vou sofrer, ou de que forma eu vou sofrer, mas eu posso escolher. Eu vou levar o meu sofrimento aos pés da cruz. Eu posso sofrer, mas eu vou sofrer aos pés da cruz. Porque deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Eu vou falar desse rapaz aqui, ó. Tá aqui, ó. Meu amigo. Tá ali meu amigo, irmão dele. Sabe, irmãos, eu estive com o Serginho e com o Paulinho. Primeiramente, nós estivemos juntos
no enterro da amada mãe dele. Já eram crentes e perderam a mãe, e nós estávamos lá, e no outro dia no culto servindo ao Senhor. E eu falei, meu Deus, isso vai acabar com eles por dentro. Mas não. E aí passou um tempo, irmãos, não sei ao certo, alguns anos, né? Alguns anos se passaram, e eles infelizmente perderam o pai também. Irmão Sérgio, diácono, aperto de mão mais forte que eu já... Perderam o pai. E aí você pensa assim, como que alguém consegue continuar depois de perder o pai, perder a mãe? Irmão, só tem uma explicação: é estar aos pés da cruz. Não é, Paulinho? Sabe, Jéssica, eu contei teu testemunho numa igreja que eu preguei, e eu vou contar teu testemunho, teu e do Vinícius. Como que pode, irmãos, alguém perder um filho precioso de 9 meses? Perder não, porque aquilo que a gente perde é que a gente não sabe onde está, né? Mas o Senhor recebeu o Cássio. E como que pode eles terem perdido o filho e ter ido para o GC e ter vindo para a igreja e estar aqui sentado adorando a Jesus? Eles não sentiram nada, irmãos. A alma dela foi dilacerada, mas ela tem recebido continuamente consolo da cruz, consolo através de Jesus. Quem está entendendo aí? Irmãos, eu não sei qual é o teu sofrimento, qual é a tua luta, qual é a tua história, qual é o teu trauma, qual é a tua dificuldade. Eu não sei há quanto tempo você está lutando, e não sei se você vai lutar por muito e muito tempo, mas eu vou te dizer uma coisa: não importa o tamanho da dor, não é que não importa, mas independente do tamanho da dor, a cruz tem consolo para você. E sabe o que Jesus disse? A Bíblia diz que Jesus estava lá, e hoje de manhã, irmão, já vou encerrar aqui, mas hoje de manhã a Tati, cadê a Tati? Cadê ela? Aqui. Hoje de manhã a Tati estava com muita dor, e glória a Deus pela vida da Tati, que ministrou o Senhor com dor, e veio ministrar hoje com dor também para nós. Aleluia, que Deus abençoe tua vida, filha. E ela estava com muita dor, e eu perguntei para ela assim: Tati, você está com dor? Eu falei: Tati, você está pensando em mais alguma coisa? Ela só estava pensando, irmãos, em resolver a dor dela. Porque quando a gente está com dor, a gente não quer saber de ninguém, irmão, a gente quer saber da nossa dor. E sabe o que me admira em Jesus? Que Jesus estava lá na cruz, e todas as partes do seu corpo dilaceradas, dificuldade em respirar, prendido, preso pelas mãos, pelos pés, com sede. Aquele homem estava com uma dor alucinante, e ainda assim, irmãos, em meio àquilo tudo acontecendo, o céu, você imagina, irmão, a redenção da humanidade acontecendo, Bruno, o dia mais importante de toda a história sendo mudado ali, e ele carregando o pecado de toda a humanidade ali na cruz com uma dor, mas aí ele ainda assim olha e vê a dor de uma mulher. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Que Jesus, ele vê a tua dor. Irmão, Jesus, ele vê a tua dor. Fala com alguém que está do seu lado, fala assim: Jesus vê a tua dor. Fala para alguém aí, me ajuda a pregar aí, vai. Jesus vê a tua dor, irmão. Jesus vê a tua luta. Amém? Jesus parou para ver a dor daquela mulher. Jesus parou para consolar aquela mulher e o discípulo amado. Então Jesus também para por você. Jesus não está indiferente à sua dor. Ele poderia na cruz dizer: olha, eu tenho muita coisa para me preocupar aqui na cruz. Não, mas Jesus nunca está ocupado para você. Ele nunca está ocupado demais para você. E sabe o que Jesus diz para eles? Olha, Jesus diz assim: Maria, eu sei que você está sofrendo. Mulher,
Eu sei que você está sofrendo, mas eu quero que você saiba de uma coisa: você não está sozinha. Eis aí o teu filho. Ela perdia um filho lá, mas Jesus dava um outro filho aqui. E Jesus disse uma coisa para ela, preste atenção nisso: toda vez que você vai na cruz, Jesus tem consolo para você. E sabe, na sua grande maioria das vezes, sabe aonde que está o consolo? No discípulo amado, que também está perto da cruz. Quem entendeu aí? O consolo de Jesus na cruz está na comunhão. Ah, agora você entendeu, né? O consolo de Jesus para aqueles que buscam consolo na cruz. Sabe quem está, Serginho? Jesus está dizendo: você precisa de consolo? Você veio aqui até a cruz precisando de consolo? Sim. Olha para o lado. Aí do teu lado tem o que você está buscando na cruz. Aí do teu lado tem um discípulo amado, e esse discípulo amado vai cuidar de você. Esse discípulo amado vai te levar para casa. Esse discípulo amado vai te levar para a mesa. Esse discípulo amado vai te levar para uma casa, para um GC. Esse discípulo amado vai te abraçar, vai te consolar, vai te ajudar. Jesus poderia ter dito: Maria, eu sou o teu consolo. Mas ele disse: Maria, eu vou te consolar através da comunhão. Isso pode ser duro para algumas pessoas que estão aqui nessa noite. Mas se você não quer comunhão, você não vai receber o consolo. Não, pastor, eu quero vir na igreja, sentar no banco e ir embora e receber de Jesus tudo aquilo que eu preciso. Aí Jesus pega tudo que você precisa e coloca em algum irmão que está sentado aí do seu lado. Está no discípulo amado. Vê se tem algum discípulo amado do teu lado aí. Aleluia. Ah, irmãos, o consolo de Jesus está nos discípulos amados. Aleluia. Pastor, mas e o João? O João também precisava de consolo, de direcionamento. E o João foi até aos pés da cruz. E o que ele recebeu? Ele recebeu uma viúva para cuidar. Jesus, eu estou desesperado, eu preciso, Jesus, de direção, eu preciso de propósito, eu preciso do conselho, eu estou aos pés da cruz. E Jesus disse: receba uma viúva, cuida dela. Porque alguns, o consolo que você precisa vai vir através do irmão. Outros, o consolo que você precisa é se levantar e cuidar de alguém. Porque quanto mais você cuida de alguém, mais você recebe consolo do Senhor. Então aos pés da cruz sempre vai ter algo para você. Ou Jesus vai te dar um discípulo, ou Ele vai te dar uma responsabilidade. Mas tudo isso vai gerar consolo na tua vida. Eu vejo alguns aqui que precisam de casa, abraço, aconchego. Mas eu vejo outros aqui que você está precisando de uma viúva para cuidar, viu? Você está reclamando muito, está chorando muito, você está precisando de uma viúva para cuidar. Quem está comigo aí diz amém. Se coloca de pé no seu lugar. Jesus nunca vai te deixar sair de mãos vazias. Sempre que você vier a Ele, aos pés da cruz, se você permanecer aos pés da cruz, eu vou te dizer uma coisa, irmão, presta atenção aqui. Hebreus 12 diz assim: olhando fixamente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Ele, suportou o sofrimento na cruz, pela alegria que lhe estava proposta. Olha lá, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. E no verso 3 diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não enfraqueçam, desfalecendo nos vossos ânimos. Eu vou te dar uma palavra aqui um pouco dura, um pouco só.
Mas presta atenção nessa palavra. Todo desânimo é fruto de alguém que tirou os olhos de Jesus. Todo crente que diz eu estou desanimado da fé, é porque você tirou os olhos de Jesus. Sempre que você diz eu quero abandonar, eu quero parar, eu quero desistir, eu estou desanimado, eu estou fraco, é porque você parou de olhar para Jesus. Pastor, o meu sofrimento está grande demais, é porque você parou de olhar para Jesus. Porque, irmão, não existe sofrimento grande demais quando você coloca os teus olhos em Jesus. Não existe fé fraca quando você coloca os teus olhos em Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Colocando os olhos no autor e consumador da nossa fé, tira os olhos do problema e coloca os olhos em Jesus. Coloca os olhos em Jesus e você vai ser renovado, animado, motivado. Teus problemas perdem o tamanho quando você olha para o tamanho do sacrifício. Você pensa o seguinte: eu estou sofrendo, Jesus sofreu muito mais. Eu não posso parar porque Jesus suportou a cruz. Eu posso suportar esse problema. Jesus não olhou para a afronta, eu também não vou olhar para a afronta. Jesus suportou a cruz por minha causa, eu vou suportar qualquer problema por causa dele. Mas é aos pés da cruz, olhando fixamente para Jesus. Você não abandona a fé, você não abandona o ministério, você não abandona a igreja, você não abandona nada quando você olha para Jesus. É ali. Feche os seus olhos. Aleluia. Jesus. Não há nome mais lindo e mais poderoso no universo. Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo traga revelação, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, para que nós possamos contemplar a cruz, o Teu sacrifício, Teu sangue derramado, que nós possamos continuamente olhar para a cruz, olhar para Jesus, contemplar, meditar, fixar os nossos olhos no Senhor, para que a nossa fé seja renovada, porque Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador. Tu és o nosso amado, aquele que nos libertou de muitos demônios, aquele que nos amou, que nos escolheu. E Senhor, sim, nós podemos e sabemos que vamos sofrer, mas por amor do Senhor, nós queremos e Te pedimos, ajuda-nos a continuar aos pés da cruz, e não fugir da cruz, e não correr da cruz, mas ir para os pés da cruz. Todo problema, angustiado, Senhor, aos pés da cruz, triste aos pés da cruz, lutando aos pés da cruz, abatido aos pés da cruz, sem entender, aos pés da cruz. E todas as vezes que a nossa fé abalar, nós olhamos para o Senhor e aos pés da cruz recebemos a fé do autor da nossa fé. E todas as vezes que o sofrimento for maior do que podemos alcançar e suportar, aos pés da cruz receberemos consolo do Senhor, através do nosso irmão, através do serviço, através do propósito. Nós nos levantaremos sempre aos pés da cruz com algo da parte do Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, porque há um lugar para nós aos pés da cruz. Há um lugar para quem sofre aos pés da cruz. Há um lugar para quem tem problemas aos pés da cruz. Há um lugar para os pecadores aos pés da cruz. Há um lugar aos pés da cruz aonde queremos estar. Aleluia. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu Te agradeço, porque há um lugar para mim aos pés da cruz. Diga assim: Jesus, meu consolo,
minha fé, meu encorajamento, tudo vem de Ti. Aos pés da Tua cruz é onde eu quero estar. Esperamos que esta palavra tenha abençoado a sua vida. Aproveite para compartilhar com alguém e leve esperança para mais corações. Nos siga aqui no Spotify para não perder as próximas mensagens. Até a próxima. Quadrangular Madame Machado. Somos família, somos corpo, somos igreja.